Bom, e hoje a gente tem aqui na bancada a Georgetânia Ferreira, né, que é professora de História da UF, para falar sobre esse assunto. Boa noite, professora Georgetânia. Boa noite, obrigada pelo convite. E também a professora Lígia de Oliveira, que é professora do curso de Psicologia da UF. Boa noite. Boa noite, também agradeço o convite. Gostaria de conversar com vocês para falar sobre as barreiras. Nós vimos aqui o depoimento de algumas das nossas vereadoras e muitas relataram as dificuldades enfrentadas ao assumir esse papel na área política. Quais são, em termos históricos, né, professor Georgetânia, o que ainda as mulheres enfrentam de barreiras quando exercem um cargo, seja ele no legislativo ou no executivo? Então, nós temos na história do Brasil uma sociedade organizada no poder do homem. Então, uma sociedade patriarcal. A gente poderia pensar que a política é um espaço hostil às mulheres, como foi falado na reportagem. Nós vivemos numa sociedade que ama os homens e tem aversão às mulheres. Então, em vários espaços da sociedade, são espaços hostis às mulheres. Mas a política, a gente poderia pensar que ela está presente em toda a nossa vida. Política como a forma como a gente organiza a vida em sociedade. Então, num sentido mais geral, todas nós estamos na política. Mas na política governamental, institucional, a presença das mulheres ainda é bastante restrita, porque as mulheres têm menos poder na nossa sociedade. Então, todos os espaços que são valorizados têm menos a presença das mulheres. Nos espaços de trabalho mais remunerados tem menos mulheres. Então, todos os espaços de poder têm menos mulheres. E a política tem sido um espaço de violência, não um espaço de cooperação. Então, a presença das mulheres na política é uma grande contribuição para a gente melhorar isso. Mas demorou para a gente ter espaço na política. A gente viu que ainda na Câmara Federal nós somos apenas 15% de deputadas. Nós estamos vivendo agora, tanto no estado de Minas Gerais como na Câmara Federal, a deputada Áurea Carolina, que é do PSOL, que tem a única bancada com paridade de gênero, a deputada Áurea Carolina está grávida e não está previsto no regimento da casa a licença maternidade. Então, aquilo que foi falado, a política preparada, né, para os homens continuarem mandando. E a gente precisava muito que as mulheres estivessem presentes, porque nós é que marcamos as consultas, nós é que cuidamos das vagas nas escolas. Então, quando eles fazem essas políticas dos homens, que é uma política contra o povo, contra a vida, contra as crianças, contra a saúde, contra o idoso, e aí retrai as políticas públicas, pesa ainda mais sobre nós, as mulheres. Então, as mulheres, os homens, a sociedade brasileira precisa de mais mulheres na política. A gente ouviu a opinião da professora Georgetânia, quero ouvir também a opinião da professora Lígia, e já complemento a pergunta. Agora, na questão mais voltada à social, as mulheres que ocupam os cargos políticos, elas carregam estereótipos? Você acha que a sociedade contribui também, a mídia, para isso? Com certeza. Vejam que essa coisa da mulher ocupar pouco espaço na política não é por acaso. É uma coisa que é cultivada desde os anos iniciais. Então, se você for pensar, por exemplo, numa família, quando o assunto política vem à tona, se você pensa num jantar de família, quem é que vai discutir o assunto? São os homens ou são as mulheres? Qual é o assunto que é incentivado, né? Então, vejo que quando a gente está falando de coisas que são consideradas importantes, quem é que é incluído nessa discussão? Uhum. Então, assim, quantas mulheres já foram incluídas nessa discussão de política no jantar familiar, por exemplo? É como se as nossas opiniões fossem coisas supérfluas, coisas que não fazem diferença. Então, isso vai sendo cultivado desde anos muito, muito prematuros. Então, a menina, a adolescente, a opinião dela sobre política, ela não entende, né? Ela não sabe o que ela está falando. E aí, quando a gente vê essa pouca representatividade nos cargos, de fato, do legislativo e tudo mais, isso é só uma consequência de um filtro que é feito muito precocemente. Então, não tinha como ser de outro jeito. Então, há muito ainda que se discutir, né, socialmente falando sobre isso. E olha só, tem um projeto de lei de iniciativa popular no estado de São Paulo que propõe que 50% das vagas no legislativo sejam reservadas para mulheres, sendo 25% para mulheres negras. Veja.
As mulheres são 52% da população brasileira, mas na política estão em minoria. Eu acho que seja um preconceito ainda, né? Eu acho que deveríamos pensar aí na hora das eleições, de colocar quem lá? Mulheres que representem a gente. Uma pesquisa da ONU coloca o Brasil em 133º lugar, num ranking de 193 países. Quando o assunto é representação feminina, estamos atrás até do Afeganistão e do Iraque. Cultura machista, tanto é que o PSL foi denunciado porque tinha mulheres laranja lá. Desde o ano passado, a lei obriga que os partidos e coligações tenham 30% de candidaturas femininas para que os partidos tenham acesso ao fundo partidário. Na última eleição, o número de deputadas federais passou de 51 para 77, um crescimento de 51%. No Senado foi mantido, são 7 senadoras. Na média, considerando também as assembleias estaduais e as câmaras de vereadores, a representatividade feminina fica em torno dos 15%. Para aumentar a presença feminina no Legislativo, foi criado em São Paulo um projeto de lei de iniciativa popular. A proposta é promover mudanças na lei eleitoral para que 50% das cadeiras sejam ocupadas por mulheres e desse total, 25% por mulheres negras. E precisa ter mulheres para discutir o aborto de maneira correta, a violência doméstica, as questões do feminicídio e várias outras mais. Então nós precisamos sim ter mais mulheres na política. Professora Georgetane, para aumentar então as mulheres na política, que tipo de política pública seria possível e interessante? Então, a gente precisa pensar que essa reportagem mostrou que a gente precisaria ter não 30% só nas listas das candidaturas, mas nós precisaríamos ter um percentual mínimo para a eleição. Então era preciso ser como está aprovado agora na Argentina, que 50% das vagas sejam para as mulheres. Se nós somos 50% da população, 50% das vagas precisam ser das mulheres. Porque os partidos, eles utilizam a estratégia de colocar as mulheres, mas não para que elas sejam eleitas. Inclusive desencorajam mulheres que têm potencial eleitoral. Gostam de colocar mulheres que ficaram conhecidas como laranjas, não é? Mas elas assumem um papel de fazer essa cota. Cumpre a cota, mas não tem investimento nelas. Então isso foi histórico de 1997 até agora. Como o TSE estabeleceu que pelo menos uma parte do recurso do fundo partidário fosse usado com as mulheres, aí teve mesmo a corrupção, como a gente está vendo aí no caso do PSL. Eu acho importante a gente dizer que não basta ser mulher, porque é preciso pensar qual é o capital político das mulheres. Porque tem mulheres que fazem a política conservadora. Eu fui candidata a deputada federal na eleição passada. Eu fui candidata das causas das mulheres que lutam, então do movimento feminista. Mas teve mulher também que era a filha de alguém, a esposa de alguém, que teve milhões em sua conta. Então a nova política não é a cara de uma mulher ou de um jovem, não é isso. A nova política precisaria ser outra política que coloca as questões das mulheres, as pautas das mulheres em foco. E aí, novamente, volta a questão da sociedade nesse papel, né, professora Lígia? De que forma, então, as mulheres conseguem ter essa inserção, essa força para poderem, né, tomar a decisão de serem candidatas? No ano que vem teremos eleições municipais, e para que não sejam essas mulheres laranjas, né, como estavam falando aqui, dentro dos partidos, mas mulheres que realmente vão para disputar os cargos eletivos de igual para igual. Eu entendo que precisa haver uma desconstrução do papel da mulher na sociedade, porque, por exemplo, um dos partidos que contesta essa questão da cota para as mulheres nas candidaturas é um dos partidos que mais reforça a imagem da mulher como aquela que fica em casa, que só toma conta dos filhos e que não sai para trabalhar e para fazer outras coisas que ela possa escolher. Então, primeiro a gente precisa questionar isso, certo? Em segundo lugar, eu entendo que a gente precisa estimular a liderança nas meninas e mulheres, porque a política é um lugar privilegiado, é um lugar de liderança, é um lugar de poder.
E nós, mulheres, somos desincentivadas sistematicamente a proclamar poder na sociedade. Então, a gente só vai conseguir ver esse número aumentar na medida em que a gente for na raiz do problema, que é ver, tipo, desde criança, desde menina, o que está sendo dito para essa menina? Isso parte de educação, né? Sim, com certeza. De representatividade feminina na política. Estamos chegando ao fim dessa edição e eu gostaria que as nossas entrevistadas fizessem uma reflexão final para as mulheres que têm vontade, sim, de se engajar e participar mais da política brasileira. Professora Jojotana, vou deixar você primeiro falar, depois a professora Lígia, e já agradeço muito aqui desde já a participação das duas. Espero que vocês voltem para falar mais sobre esse assunto com a gente, viu? Eu é que agradeço, gostei muito de participar. A gente pensa que às vezes a política é hostil com as mulheres e cobra muito das mulheres. Então, quando um homem vai para a política, ele normalmente é apoiado. E quando a mulher vai, a capacidade dela exercer qualquer tarefa é questionada. Então, acho que a grande questão é a gente fortalecer as meninas, fortalecer as mulheres, dizer para cada mulher que ela é capaz, que ela tem condições. E assim em todas as áreas, especialmente votar em mulheres. A política precisa das mulheres, precisa das negras, precisa das indígenas, precisa das LGBTs, das pessoas com deficiência. Então, para a política ter representatividade de todos os grupos, como é na sociedade. Valorizar e fortalecer as mulheres. Eu acho que esse é o grande recado. Obrigada, viu, professora? Eu que agradeço. Professora Lígia? Eu acho que uma proposta interessante é a seguinte: se você é mulher e você tem demandas que você identifica que são muito femininas e que atingem várias outras mulheres, vote só em mulher. Não vote em nenhum candidato homem, porque se não for assim, a gente não vai conseguir essa representatividade paritária. Então, é uma meta que eu gostaria de propor para as mulheres que estão aí na próxima eleição: tente votar só em mulheres. Vamos ver se dá certo. É um caminho, né? É uma possibilidade. Sim. Bom, o Jornal da UFO desta quinta-feira fica por aqui. Logo mais às 9h15 da noite, você confere as últimas notícias nacionais no Jornal da Cultura, na segunda edição. Obrigada pela audiência, tenha uma excelente noite e eu te espero amanhã. Tchau.